a alta de casos de Covid está sobrecarregando os hospitais do país. A gente tem visto isso no dia a dia, né? Quem precisa ir a um pronto-socorro, ou por algum sintoma gripal, ou por uma outra razão qualquer, se depara com filas imensas, né? Um tempo de espera bem acima da média. E aí pouco importa se é hospital público, da prefeitura, do governo do estado, particular, do mais simples ao melhor equipado, todos eles com longas filas, né? Nós fizemos um levantamento aqui na CNN que mostra que a ocupação dos leitos de UTI da rede pública, por exemplo, está acima de 80% em 7 estados e no Distrito Federal. Na semana que passou, pela primeira vez, o Brasil teve mais de 1 milhão de casos registrados em 7 dias. E o número de mortes dobrou em relação à semana anterior. Para falar sobre esse cenário, nós vamos conversar com um especialista em gestão de saúde pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lígia Bahia. Lígia, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom dia, Colombo. Obrigada pelo convite. Lígia, até onde nós podemos chegar com a variante Ômicron? Nós temos ouvido aqui alguns colegas seus dizendo que a expectativa é que na mesma proporção em que os casos chegaram, a tendência é de queda rápida. Há risco de a gente chegar àquele ponto visitado pelos brasileiros na variante Gama, na variante Delta, de não haver leito para as pessoas, de não haver equipamento, respirador, equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, ou dessa vez não corremos esse risco? Bem, é diferente, né? A gente realmente, né, o sistema de saúde brasileiro entrou num colapso que foi, assim, singular, inclusive em termos mundiais, né? Dessa vez, eu acredito, né, nós pensamos que não, né? Tudo indica que não, porque a Ômicron, ela tem manifestações clínicas diferentes das 3 outras variantes, né? Que assolaram o Brasil. Então, como ela tem muito menos repercussões pulmonares, a gente sabe que menos pacientes precisam UTI, precisam respirador, precisam esses recursos de terapia intensiva com muita rapidez, né? Não é assim que a Ômicron evolui. Então, o que nós temos hoje no país é, de fato, né, uma sobrecarga para os hospitais, a gente já tinha avisado isso, mas é diferente daquela situação anterior. Na situação anterior, o que ocorreu foi assim: a gente teve que impedir que outros pacientes que não tivessem Covid fossem internados nos leitos de CTI. Todos os leitos de CTI eles foram ocupados por pacientes de Covid. Isso não é assim agora. A gente tem outros casos de pacientes que estão ocupando leitos de CTI. E mesmo assim, ainda não há aquela, digamos assim, há pessoas morrendo nas UPAs sem acesso ao CTI. Não é isso que está acontecendo, nem no Rio de Janeiro, nem em Manaus, por exemplo, que foram as 2 cidades nas quais essa situação ela foi muito grave, né? Especialmente grave. Então, a gente tem um prognóstico mais favorável, né? De fato, a gente imagina que já tem um platô em algumas cidades, mas a Ômicron está interiorizando. O problema não é só a gente pensar assim, uma situação como se ela fosse estática. Uma pandemia, uma epidemia, ela tem uma dinâmica, né? Então, o que a gente precisa fazer é se antecipar ela. Como a gente sabe que está interiorizando, tem que abrir mais leito, né, para esses lugares para os quais o vírus está se disseminando, né? Dá tempo de fazer isso. Então, assim, o que falta de novo, né, é a coordenação, o planejamento, a capacidade de antecipar uma resposta, né? A gente não ficar esperando o leite derramar. Mas, então, a gente continua sem essa coordenação, a gente continua sem essa antecipação, mas, de alguma maneira, por sorte, né, essa variante ela é mais benéfica. De fato, ela é mais benéfica. Não quer dizer que não há um número mais elevado de mortes, não quer dizer que pessoas muito vulneráveis, elas possam se arriscar nesse momento. Não, por favor, não, né? Não é bom. A infecção, não. A gente quer que as pessoas não tenham infecção. Infecção por Covid, não. Mas, de qualquer maneira, a gente está diante de um quadro que é um quadro mais favorável em termos epidemiológicos e em termos sanitários, né? A tragédia sanitária que ocorreu no Brasil e que ocorreu 3 vezes, né?
Porque nós tivemos tragédias sanitárias repetidas, possivelmente a gente não terá. Lígia, e essa pressão, como é que a senhora avalia que a gente poderia lidar com essa pressão sobre os prontos-socorros? É claro que os hospitais majoritariamente têm locais específicos para atendimento de pacientes com sintomas gripais, né? Mas o universo de profissionais de saúde, ele basicamente é o mesmo e a força de trabalho tem de ser dividida num momento em que muitos profissionais de saúde também estão contaminados e têm de se afastar do trabalho, né? Essa pressão sobre os prontos-socorros, que atendem sintomas gripais, mas atendem a inúmeros outros sintomas, ela é algo que deve preocupar, que merece alguma atenção específica, alguma manobra específica, ou é possível lidar com isso? Olha, Colombo, a gente não tem dúvida sobre isso, né? A nossa rede de serviços, a rede pública de serviços no Brasil, ela é muito acanhada para as necessidades de saúde que nós temos, seja em momentos de pandemia, seja, digamos assim, em momentos normais, né? A gente sabe disso, sempre houve fila para CTI. Fila para CTI é um paradoxo, não pode, né? Porque se a pessoa precisa uma internação em terapia intensiva, ela não pode esperar. Como pode, então, a gente tem um sistema de saúde muito restrito, né? A gente precisa expandir esse sistema de saúde. Esse poderia ser um legado da pandemia, né? Nós podíamos sair da pandemia com um sistema de saúde mais potente, com maior capacidade instalada, com maior qualidade, mas não é isso que está acontecendo. A gente gastou mais dinheiro na pandemia, houve mais recursos para a pandemia, mas muito pouca expansão digamos assim, da oferta, né, de recursos públicos para a saúde. Então, isso é ruim para o Brasil. O que a gente faz, né? A gente vai ter, é alguma coisa inadiável, né? Não dá para continuar empurrando tudo com a barriga, né? Porque o problema não é uma pandemia, o problema é o dia a dia, né? Pessoas que infartam, pessoas que sofrem acidentes, que quebram o braço, inclusive, digamos assim, ações simples, mas que necessitam atendimento de urgência e emergência. As nossas emergências públicas são, assim, em sua maioria, né, muito precárias. E veja, são unidades que salvam vidas, né? Os profissionais de saúde estão exaustos, estão trabalhando há mais de 2 anos. Muitos desses profissionais sequer recebem salário no dia certo. Então, a gente tem uma situação, eu diria assim, tem uma emergência, que não é uma emergência sanitária, mas tem uma emergência de como que a gente vai resolver, como que nós vamos, de fato, né, entrar numa estrada que nos leve para um melhor sistema público de saúde, né? E isso eu acho que é inadiável. Entretanto, né, a gente tem um conjunto de autoridades públicas que não estão priorizando isso, né? Nesse momento não estão priorizando. Então, enfim, nos deixa assim uma situação muito perigosa, né? É perigoso, né? É perigoso hoje, por exemplo, a gente sofrer um acidente e nós sermos atendidos nas emergências públicas do Brasil. É perigoso. Isso já foi diferente, sabe? É importante que todos nós, todas as pessoas que estão nos ouvindo saibam disso. As emergências públicas já foram de excelente qualidade no Brasil. Lígia, vocês trabalham com alguma perspectiva sobre o que pode vir a acontecer quando, e tomara que seja logo, a Ômicron deixar de ser prevalente ou nós não tivermos mais tantos casos, tanta gente infectada como temos agora? Se a gente combinar a passagem de 3 variantes ou 4 variantes, né? Teve a original, teve a Gama, a Delta, agora a Ômicron. Tem a vacinação que, de um jeito ou de outro, está andando bem, né? A gente tem quase 70% da população com as 2 doses, ainda falta muita gente com a 3ª. Mas, a partir disso tudo, o que é que a gente deve enfrentar ali a partir de março, final de fevereiro? Bom, a gente espera, né, que a gente... Bom, enfim, tem uma incerteza em relação às novas variantes, né, da Covid, mas há muitos estudiosos, né, virologistas, imunologistas, que pensam que
Então a gente sai da pandemia e entra numa fase de endemia, né? A Covid continua, mas ela continua com variantes que são variantes sempre mais leves, né? Enfim, é uma espécie de adaptação do vírus, né? O vírus preferirá se adaptar assim. Ele infecta mais pessoas, mas com muito menos virulência, com muito menos letalidade. Bem, então esse é um cenário, digamos assim, favorável, né? Mas há, digamos, e eu acho que não pode ser afastado dessa perspectiva, do surgimento de uma variante que seja uma variante muito letal. Por quê? Porque a gente tem uma parte da população no mundo que não está vacinada. A gente tem países da África subsaariana, da Ásia Oriental, né, cujas populações, a gente tem população com vacinação zero nesse momento. Então, há um esforço mundial, né, para vacinar. Ela se mostrou uma excelente barreira, né, para a transmissão da Covid, mas a distribuição das vacinas é extremamente injusta, extremamente desigual. Então, esse é um problema mundial. Para nós do Brasil, isso tem muita importância, porque a gente viu o quanto que a gente é conectado com o resto do mundo, né? Como que nós não somos, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, né? Não dá para a gente pensar que nós podemos nos proteger, porque não, né? A gente tem aí uma circulação de pessoas, de migração, etc., muito grande, né? Então, a gente não pode ficar tranquilo, mas, digamos assim, se esse cenário positivo ele se confirma, aí sim, né, eu acredito, né, a gente vai trabalhar para isso, né, a gente vai batalhar para isso, para que a gente organize de vez o nosso sistema de saúde, né? Que a gente pare com esses, digamos assim, programas, né? Programa disso, programa daquilo. Entra um governo, muda o nome do outro, que já o nome já foi mudado, né? Que a gente tem um SUS, né? Um SUS que possa responder aos problemas de saúde da população, sejam eles quais forem, né? Porque é óbvio que as pessoas não têm só Covid, né? As pessoas têm um conjunto de necessidades de saúde que precisam ser atendidas o tempo todo. Então, enfim, é mais ou menos isso que os outros países estão fazendo, né? Países, digamos assim, nos quais a Covid, né, e a Ômicron ela refluiu, estão tratando de financiar melhor seu sistema de saúde, de organizar melhor, de pagar melhor, né, para quem trabalha na saúde, pagar melhor para os profissionais de saúde, contratar mais profissionais de saúde, melhorar a formação dos profissionais de saúde, um conjunto de tarefas que nós temos assim adiado. Lígia Bahia, especialista em gestão de saúde pública da Universidade Federal do Rio. Lígia, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para a senhora, até a próxima. Muito obrigada, eu é que agradeço. Bom dia.